Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy. Continuação do capítulo 16. Manipulando o fardo. Quando você sente frustração e são aparentes as obstruções ao seu bem na vida, então entregue a Deus as coisas que são de Deus, o que significa rezar de acordo com os princípios universais. Reze da seguinte maneira: pense na inteligência infinita, sabedoria ilimitada, harmonia absoluta e poder supremo em você, e depois declare categoricamente: a liberdade divina me pertence, a paz divina me pertence, e há uma solução harmoniosa divina ocorrendo agora. Esteja constantemente consciente de que o Espírito Infinito conhece o caminho e revela a solução. Assim, em breve estará encontrando a resposta no seu mundo físico. Quando você sintoniza com o infinito, seus pensamentos espirituais transformarão seu mundo físico ou material e o redimirão da aflição, carência e limitação, trazendo beleza e ordem. Você serve a comunhão? Desde o primeiro domingo de novembro de 1976, que venho falando no Teatro Southern Black, na El Toro Road 23682, em El Toro, Califórnia. Recentemente, uma mulher telefonou-me e perguntou se servíamos a Santa Comunhão. Muitas pessoas entendem a Santa Comunhão como hóstias e vinho consagrados, coisas que são puramente simbólicas e representam seu pensamento e sentimento, a ideia e a emoção, o espírito e a forma. O pão representa o pão da vida, como o pensamento de paz, alegria, amor, boa vontade, coragem, fé e confiança. Sem isso, você não pode viver nobremente neste mundo confuso. O vinho representa a exultação do Espírito Santo em você, isto é, o espírito de bondade, verdade e beleza, movendo-se sobre as águas de sua mente, e a emanação de boa vontade para todos. O pão é a ideia divina em sua mente, e o vinho significa que você anima, vitaliza e emocionaliza a ideia, a tal ponto que fica gravada na mente subconsciente e se torna manifesta em sua vida. O pensamento e a coisa são uma só. O espírito necessita de um corpo através do qual se expressa. A vida divina e a substância divina são uma só. Você não pode separar o espírito da forma. O mundo inteiro é Deus tornado manifesto sob incontáveis formas. Tudo que você vê saiu da mente do homem ou da mente de Deus, que são realmente a mesma coisa, pois só há uma única mente. Não devemos desprezar ou criticar as coisas materiais. Você é composto de espírito e matéria e deve demonstrar aquilo em que acredita. Deve, portanto, apresentar seus resultados pela comunhão diária com a presença divina em você. Na medida em que medita sobre as qualidades, atributos e poderes do infinito, sentirá o Espírito de Deus movendo-se por você, animando-o, sustentando-o, fortalecendo-o. Quando experimenta essa transfusão divina ocorrendo em você, pode então descansar, certo de que está partilhando a Santa Comunhão, porque está comungando com a beleza, amor e paz no silêncio de sua própria alma. Você deve demonstrar aquilo em que acredita. Lembre-se, contudo, que você é o que contempla. Contemple tudo o que é verdadeiro, excelente, nobre, divino. Isso é a Santa Comunhão. A dignidade do trabalho. Por ocasião de uma conferência que pronunciei na Igreja da Unidade em New Orleans, dirigida pela doutora Ruth Murphy e sua adorável filha, tive a oportunidade de conversar com uma destacada empresária local. Ela me disse que tinha as maiores dificuldades em contratar homens para cortarem a grama, limparem os estábulos, etc. Além disso, as criadas que trabalhavam em sua casa, muito grande, recusavam-se a realizar determinadas tarefas, considerando-as por demais degradantes e humilhantes. Uma criada, por exemplo, recusara-se a lavar a roupa suja. Por
por isso ela contratara um chinês, que sentia-se contente em fazer o trabalho e lavava a roupa com uma canção no coração. O chinês se deliciava com o trabalho e apresentava as roupas impecavelmente limpas para a inspeção dela. Nenhum trabalho é degradante. Estamos aqui para fazer todas as coisas pela glória de Deus, quer seja lavar janelas, encerar assoalhos ou limpar estábulos. Não existe o que se chama de trabalho servil, pois é o Espírito ou Deus que opera dentro e através dos corpos de todos os homens e mulheres no mundo inteiro. Um homem morto não pode encerar o chão ou limpar o banheiro, pois o princípio vital deixou-o e Deus deixou. Deus está trabalhando em você e através de você, não importa o que esteja fazendo. Você pode orientar erroneamente a energia divina em você ou pode usá-la construtivamente. Não importa qual seja a sua missão na vida, compreenda que é Deus em ação. Com isso, você está querendo dizer que Deus está pensando, falando e agindo através de você. Como resultado, maravilhas irão ocorrer em sua vida. A religião é a prática da presença. Aconselhei recentemente um homem que tinha uma ferida supurada na perna, a qual desprendia um cheiro fétido. Encaminhei-o a um médico local que tem a reputação de rezar regularmente por seus pacientes. Expliquei a esse homem que Deus é o Espírito Santo dentro dele e que poderia limpá-lo, curá-lo e restaurar toda a saúde e beleza da sua perna. Ele rezou também por seu médico, compreendendo que ele estava sendo divinamente orientado a fazer a coisa certa. A prece dele era bastante simples. O Espírito Santo torna a moldar e formar todos os tecidos da minha perna, devolvendo-lhe a beleza, ordem e simetria. Assim em minha carne verei a perfeição de Deus manifesta. O médico fez um curativo na perna dele e disse-lhe que continuasse a afirmar: Deus está me curando agora. O médico não torceu o nariz para o homem, compreendendo que a presença infinita curadora poderia acionar os átomos do seu corpo, restaurando a integridade e perfeição da perna. Em pouco tempo, o homem teve uma cura extraordinária. O médico não pensava que estava se rebaixando ao limpar o estábulo na mente desse homem ou ao remover o pus do ferimento. A Bíblia diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. João, capítulo 13, versículo 8. A referência é a Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Os pés significam compreensão e os discípulos são as faculdades de sua mente. Assim, todo mundo tem a obrigação de abrir a mente e o coração para deixar entrar o poder curativo de limpeza do Espírito Santo. Onde quer que a doença, carência e miséria estejam presentes, não importa o quão repugnante possa ser a doença, o Espírito Santo é capaz de restaurar, curar e reintegrar os átomos do corpo no padrão de Deus de integridade e vitalidade. Essa é a prática da presença de Deus, que é a verdadeira religião. Quando você dá a si mesmo uma transfusão da graça e amor de Deus, está verdadeiramente partilhando da Santa Comunhão, da mesma forma que um pedaço de pão que come é transformado em tecido, músculo, osso e sangue em seu corpo. As meretrizes da Bíblia. Somos todos meretrizes quando coabitamos com o mal, tal como o ressentimento, ódio, ciúme e hostilidade em nossa mente. Essas emoções negativas geram uma prole maléfica, acarretando todas as espécies de doenças e conflitos mentais. Numa recente preleção em Laguna Hills, comentei que promovera muitos casamentos para mulheres que haviam antes levado vidas desregradas. Tais mulheres acabaram transformando suas vidas, casando com homens bons e atualmente tinham vidas honradas e maravilhosas. Algumas dessas mulheres perguntaram-me se não havia o risco de encontrarem antigos clientes, os quais poderiam informar seus maridos do passado que tinham vivido. Expliquei que, na medida em que tivessem perdoado a si mesmas
e estivessem levando agora vidas honradas, deixando de se acusarem, nenhum homem poderia acusá-las ou causar-lhes problemas. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 10 a 11. Elas compreenderam o significado dessa parte da Bíblia, sabendo que o passado está morto e que nada importa a não ser o momento presente, um novo princípio e um novo fim. A Bíblia diz que Jesus ligou-se a meretrizes e publicanos. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Lucas, capítulo 7, versículo 34. A razão é óbvia. A meretriz afundou nas profundezas da degradação. É desprezada e proscrita pela sociedade. Mas, frequentemente, as pessoas assim são mais receptivas à verdade. Estão famintas e sedentas pelas eternas verdades da vida. Regozijam-se ao ouvirem que Deus jamais condena e que tudo o que precisam fazer é mudar seus pensamentos e mantê-los mudados, conseguindo assim fazer com que o subconsciente reaja. O passado é esquecido e não mais lembrado. A prece superficial não será suficiente. É indispensável uma verdadeira transformação interior da mente e coração. A mulher experimentando um desejo intenso de tornar-se uma filha do infinito e uma criança da eternidade. Quando essa mudança interior ocorre, sendo compulsiva à lei do subconsciente, ela é compelida a levar uma vida nova, destacando a lealdade, amor, honestidade e integridade. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Os fariseus do mundo. O fariseu está em toda parte. É o tipo de pessoa que segue os rituais, cerimônias, liturgias e dogmas de sua igreja, toma a hóstia e um pouco de vinho e pensa que está comungando com Deus. Mas o pão continua a ser um pedaço de farinha de trigo e o vinho a essência destilada de uvas. Ele pensa estar partilhando essas coisas na Santa Comunhão. Pode seguir todas as regras e preceitos de sua igreja e sentir que pertence à igreja certa. É geralmente orgulhoso e belo no exterior e pode ser convencionalmente bom, mas a única coisa importante é a crença em seu coração. A adoção superficial de alguma doutrina, dogma ou credo não tem o menor significado. As verdades eternas devem ser sentidas como genuínas em nossos corações. As preces feitas devem estar impregnadas de espírito e vida, e não serem meras declarações mecânicas, sem compreensão ou amor no coração. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Mateus capítulo 23, versículo 27. Nada é bom ou mal. Shakespeare disse: não há nada de bom ou mal, o pensamento é que faz uma coisa ou outra. O conceito de bom ou mal só existe em seu pensamento em relação a coisa, processo, condição, planta ou flor. Muitas pessoas tocam em urtiga e não têm qualquer reação. Possuem um bom relacionamento com todas as plantas. Outras têm o pensamento de que a urtiga é perigosa, mesmo quando se mantém a 3 ou 4 metros de distância, sem tocá-la, podem ter a reação de seu pensamento. O subconsciente sabe que temem a urtiga e o que receiam sempre acaba acontecendo. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Jó, capítulo 3, versículo 25. A mãe dizia que ela era uma pecadora. Há algumas semanas, participei de um seminário na Igreja da Unidade, em Fênix, dirigida pelo referendo Blaine Mais,
um dos mais eminentes ministros do novo pensamento nos Estados Unidos. Uma mulher visitou-me no hotel, queixando-se que a mãe a condenava porque jogava cartas, dançava, ia ao cinema, bebia de vez em quando e comia carne. A explicação, muitas vezes, é a cura. A mãe estava falando do ponto de vista da ignorância, medo e superstição. Sofrera uma lavagem cerebral de algum culto e estava projetando seus tabus e proibições na filha. Essa mulher, ainda jovem, estava com 30 anos, não casara e tinha medo do sexo e dos homens e estava cheia de conflitos. Sugeri que saísse e fizesse todas as coisas que lhe estavam sendo proibidas de fazer. Como Emerson disse, faça as coisas de que tem medo e a morte do medo é certa. Sugeri que explicasse à mãe, em termos objetivos e categóricos, que não mais aceitaria quaisquer instruções dela, que era uma pessoa dotada de vontade própria e poder de opção, que passaria a tomar decisões sobre sua própria vida em relação a roupas, comidas, companhias e outros aspectos de sua existência. Há um princípio orientador dentro dela que reage a seu pensamento. O mal estava na mente da mãe, pois não existe mal nas cartas, vinho, dança ou em sair com um homem. Ela tomou uma decisão e expulsou da mente todas as proibições absurdas e estúpidas da mãe, resolvendo levar a sua própria vida, tendo Deus como companheiro, guia e conselheiro. Recebi posteriormente uma carta dela dizendo que o senso de liberdade era maravilhoso e que estava agora noiva de um jovem dentista. Nas suas palavras, estão loucamente apaixonados e ela está olhando as coisas através dos olhos do amor. Toda a sua natureza assumiu um novo aspecto. Ela está dedicando seus pensamentos, desejos e ações à verdade, compreendendo que a lei e ordem divinas governam sua vida. Na medida em que continuar a praticar a lei da harmonia e amor, ela vai seguir em frente, ao encontro da vitória, satisfação e realização, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Isaías, capítulo 35, versículo 1. Uma visita de Las Vegas. Uma velha amiga minha veio de Las Vegas para uma visita. Contou todos os testes a que fora submetida pelo alergista. Explicou que era extremamente sensível a pelo de cachorro e de gato, ovos, poeira, pólen e árvores de toda espécie. Expliquei como um médico amigo meu curara uma mulher que era alérgica a rosas vermelhas. Ele comprara rosas sintéticas numa loja e expuseram na mesa da sala de espera antes da chegada da cliente. Ela tivera um ataque agudo de alergia e ficara furiosa pela presença das rosas no consultório. O médico explicou que as rosas eram sintéticas e ela riu. Os dois riram junto e subitamente a mulher compreendeu que todo o problema estava em sua mente. A partir desse momento não tivera mais quaisquer problemas com rosas vermelhas, brancas ou de qualquer outra cor. Muitas pessoas são alérgicas às suas esposas, maridos ou colegas que sentam ao lado. Se você hipnotiza um homem que se diz alérgico à urtiga, ambrósia ou pólen, pondo depois um copo de água destilada debaixo do nariz dele e informando que se trata de urtiga, ele vai ter todos os sintomas habituais. Isso indica que a crença alérgica está oculta nos recessos da mente subconsciente. Falei à minha amiga de Las Vegas da minha recente viagem à Índia, Nepal e outros países. Em bancos nas ruas encontram-se pessoas que sofrem de doenças diversas, as mãos pingando de feridas supuradas. Dão troco em rúpias a seus compatriotas e também aos turistas. Essas rúpias, manipuladas por incontáveis vendedores e pessoas doentes, eram totalmente repugnantes e certamente estavam impregnadas com todas as espécies de germes virulentos. Contudo, ninguém tinha qualquer reação. É óbvio que ninguém é alérgico a dinheiro. As pessoas parecem estar em paz com todas as espécies de dinheiro, quer estejam ou não contaminados. Um médico na Índia contou-me que durante uma epidemia de peste bubônica, quando incontáveis pessoas morriam como moscas, havia quem roubasse dinheiro dos mortos e ninguém parecia contrair a doença por isso.
Aparentemente, a sintonia espiritual dessas pessoas com o dinheiro neutralizava todos os bacilos tóxicos e organismos virulentos. Reconcilia-te, pois, com ele e tenha paz. Jó, capítulo 22, versículo 21. Bom, terminamos aqui o capítulo 16 e no próximo áudio iremos iniciar o capítulo 17, o último capítulo deste livro. Até mais! Tchau, tchau!